Salmo 25, ok? Versículos de 1 a 22. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Bom, eu acho que é óbvio para nós falar que o nosso estudo estará concentrado no versículo 14, porque é ele que aparece a palavrinha que é o alvo do nosso estudo aqui nessa noite. Então eu queria convidá-los para que leiamos juntos agora o versículo 14, todos juntos. Vamos ler? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Muito bem. Como a gente na quarta-feira tem abordado as chamadas crendices dos crentes, não é? Aqueles contextos que todo mundo pensa, que todo mundo acha que é de um jeito, mas que quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, nós descobrimos que é de outro. O meu alvo nessa noite, irmãos, é falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre intimidade. E para fazer isso, eu quero poder tratar de duas coisas principais. Primeira, o que não é, ok? Desconstruir, na medida que o Senhor nos der graça para isso, tudo aquilo que faz parte da nossa cabeça e que a gente acha que é intimidade, mas não é. E depois a gente vai, com base nesse texto aqui, falar um pouquinho sobre o que é a intimidade. E é claro que nós não vamos conseguir falar tudo aquilo que é necessário, mas eu acho que o Salmo 25 vai nos dar um bom panorama daquilo que é a intimidade no ponto de vista bíblico. Pois bem, quando a gente pensa, irmãos, em intimidade com Deus, o que é popularmente tido como intimidade são as experiências. Então a gente costuma dizer que as pessoas que têm experiências com Deus são aquelas que têm intimidade com Deus. Por quê? Porque as experiências com Deus não é todo mundo que tem. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas dando testemunho e falando assim: esses dias eu estava orando, ou eu estava meditando sobre um assunto, e de repente aconteceu alguma coisa, e aí Deus falou comigo. Algumas pessoas dizem: nossa, Deus falou com ela. E outras pessoas dizem: mas como é que é isso de Deus falar comigo? Nunca aconteceu comigo, não sei o que é, não sei como faz, não sei como é que é, e eu gostaria de saber. Esses contextos, irmãos, são muito valorizados no nosso tempo, principalmente na maneira que a igreja evangélica brasileira tem desenvolvido as suas atividades, mas o que é mais importante nós notarmos é o seguinte: a intimidade com Deus não é resumida pelas
experiências. E o motivo é muito simples. Você acha que se Deus tiver que falar conosco, Ele vai se comunicar conosco por meio do quê? Da Bíblia, da palavra, que mais? A oração, que mais? A comunidade, não é? Que mais? Sonhos, é coisa que tem na Bíblia também, que a gente sabe. Mas dessas todas que os irmãos falaram, qual é a mais comum? Que essa é garantido que Deus vai falar com a gente? Pela palavra. Pois bem, num certo sentido, nós poderíamos resumir essa situação dizendo assim: se você não lê a palavra, Deus não vai falar com você, e aí a gente podia ir embora para casa tranquilo, e é isso. Mas eu acho que afirmar isso sem dar as bases, irmãos, é extremamente temerário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você algumas coisas que os grandes homens de Deus, que tiveram grandes experiências, disseram num certo momento, ok? Que poderão nos dar a entender que quando Deus se revela por meio das experiências, Ele não faz isso sempre, e não é uma regra, tá bom? Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo, lá no Novo Testamento agora, por gentileza, nas cartas que Paulo escreveu. Claro que você fala assim, quantas, pastor? Todas? Não, todas não, porque não dá tempo, né? Mas tem algumas aqui em especial que eu gostaria que os irmãos percebessem comigo e pudessem então concluir o que eu vou concluir com você. A primeira delas é 2 Coríntios. Abra sua Bíblia lá, por favor. Esse é um texto conhecido, eu sei, mas eu acho que é bom a gente dar destaque aos conhecidos e aos não tão conhecidos assim, para que a gente consiga ter a dimensão completa. Em 2 Coríntios, irmãos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre 2 momentos. Um momento em que ele teve uma experiência assim sobrenatural com Deus, que não é todo mundo que tem, e um momento em que ele não teve essa experiência. E eu estou me referindo, obviamente, aos versículos de 1 a 10. Eu só quero que os irmãos percebam uma coisa comigo aqui. Primeiro, a gente vai ver como foi a experiência que Paulo teve com o Senhor, tá bom? Então, 2 Coríntios 12, versículo 2 até o versículo 4, certo? Acompanhem, meus irmãos, comigo a leitura desse texto, por favor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Pois bem, o que dá para entender com base nesses versículos aqui? Muito bem, o apóstolo Paulo, irmãos, no versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo. Ele estava falando dele mesmo? Ou ele estava falando de outra pessoa? Porque ele não diz assim, por exemplo, então, irmãos, há 14 anos eu tive e ele disse assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Era dele que ele estava falando? Ou não? É que só tem 2 coisas que a gente pode dizer: ou é, ou não é. Não é? E aí a gente, para responder essa pergunta, a gente logicamente vai ler os demais versículos, essa questão vai ficar esclarecida, mas pense uma coisa comigo aqui: se o apóstolo Paulo não estivesse falando dele mesmo, por que você acha que ele contou essa experiência? Se não era dele, por que motivo ele contaria? Aí você pode pensar assim: mas pastor, o que isso quer dizer? Bom, é claro que aqui você vai ter um ponto em que os estudiosos divergem e tal, mas eu sou da opinião e eu firmo o meu pé nesse sentido, que o apóstolo Paulo está falando dele sim. E aí eu pergunto, se o apóstolo Paulo está falando dele, por que ele não disse que era com ele? Porque se ele está falando a verdade, e ele diz assim: eu vi, eu passei por isso, eu tive essa experiência, por que ele não cita o nome dele? Por que ele fez isso?
E aí nós vamos perceber, irmãos, a maneira que o apóstolo Paulo desenvolve o seu relato. Duas coisas ele diz sobre essa experiência dele. Primeira, foi arrebatado até o terceiro céu, que é o que diz aí no versículo 2, não é? Aí você pode pensar assim, terceiro céu? Mas existe 3 céus então? Não, a questão não é essa. É que Paulo está se valendo de uma estrutura de pensamento que era característica dos judeus da época dele. Então, para o judeu, todo esse lugar da criação que a gente chama de firmamento celeste tem assim a seguinte estrutura. O primeiro céu seria esse céu que a gente consegue enxergar com os olhos, onde tem as estrelas, onde tem os planetas, onde tem o sol, que a gente consegue enxergar. O segundo céu seria o que a gente vai enxergando à medida que a gente vai subindo. Seria algo característico com a posição onde estão os satélites hoje. Eles estão um pouquinho mais elevados, eles estão lá, mas a gente não sabe que eles estão lá. Que é o lugar, o céu do espaço, por assim dizer. Aquele céu que a gente vê nos filmes, nos documentários. Agora, o terceiro céu, irmãos, é o lugar onde Deus está, que é o lugar onde os nossos olhos não alcançam. Deu para entender essa estrutura básica? Não é que eu estou falando que é isso que a Bíblia diz. É assim que os judeus imaginavam o céu. Tá bom? Ok? E ele diz que ele foi até esse lugar. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele foi até o lugar onde, neste momento, está localizado o trono de Deus. Foi essa experiência que ele diz que teve. Você conhece alguém que pode dizer a mesma coisa que Paulo? Olha, eu fui até onde está a sala do trono de Deus. Conhece alguém? Tem muita gente que vê muita coisa, mas isso aqui eu acho que ninguém pode dizer, porque ninguém passou por isso, nem assim, sob hipótese alguma. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O que o apóstolo Paulo fez enquanto ele estava lá? O versículo 4 diz que ele foi arrebatado até o paraíso e fez o quê? O que diz o texto? Ele ouviu palavras inefáveis. Você sabe o que significa inefável? Inefável é a salvação que Deus nos dá segundo o hino, né? Pois Jesus, salvação inefável nos dá, não é? O hino 315 que nos fala. Agora, o que é inefável? Inefável é o que não se pode falar. Então, observem, irmãos, o que o apóstolo Paulo disse foi que ele teve uma experiência onde ele foi parar lá no lugar onde Deus está localizado com o seu trono. E ele ouviu coisas, só que ele não quis falar o que ele ouviu. E eu te pergunto, por que não? Por que não? E aí você vai observar o texto, irmãos, e você vai falar comigo e concluir comigo que o objetivo de Paulo, não, quando ele conta essa experiência, não é mostrar que a realidade da vida cristã são as experiências. Sabe por quê? Porque as experiências que ele tem e relata em seguida, essas aqui ele fala com detalhes. Olha o que diz o versículo 7. O versículo 7 fala a respeito de um espinho na carne. E por que Deus enviou esse espinho na carne para a mesma pessoa que ele levou lá para perto do trono dele? Qual é a resposta que o apóstolo Paulo dá? Versículo 7. Para quê? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então quer dizer, o apóstolo Paulo, irmãos, está nos ensinando com essa história aqui, que é a experiência que vai definir a intimidade que a gente tem com Deus? Não é. O que é então? Veja que a experiência, irmãos, tem algumas coisas em comum que eu acho que você vai perceber comigo. O que diz o versículo 9? Primeira frase do versículo 9. Só leia para mim. Como é que o versículo 9 começa? Então, ele me disse. Aí tem 2 pontos e tem a fala. Então vocês perceberam o que o apóstolo Paulo fez? As coisas que ele ouviu lá no terceiro céu, ele não falou. Mas as coisas que Deus disse para ele quando ele estava com o espinho na carne, aí ele falou. Ele disse, ele me disse. E aí ele começa a falar. Vocês viram o que Paulo fez?
Com qual dessas duas experiências nós vamos nos identificar com mais facilidade? Com a experiência do terceiro céu ou com a experiência do espinho na carne? Então, é simples de entender isso. Quem aqui já foi para o terceiro céu onde Paulo foi? Não seja mentiroso, hein? Não vem falar mentira, está na casa de Deus. Você já foi para lá? Se você foi, só me conta como é. Porque eu nunca fui. Mas assim, se eu perguntar para você, olha, você já teve um espinho na carne? O que você diria para mim? Eu diria para vocês, eu já tive. Às vezes a gente até sente umas pinicadas de vez em quando ainda hoje nesse espinho da carne. Mas observem, irmãos, a experiência do espinho na carne e a experiência da revelação tiveram coisas que Paulo ouviu. Na questão do espinho na carne ele fala, na questão da revelação do terceiro céu ele não fala. Então, o que é mais importante? O espinho na carne ou o terceiro céu? É o espinho na carne, com certeza. Por quê? Porque primeiro, Paulo fala, versículo 9, então ele me disse, e o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Por quê? Qual a continuidade? O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Irmãos, fraqueza. Guarde essa palavra, fraqueza. Eu acredito que todas as experiências ditas sobrenaturais, as quais eu não vou discutir nesse momento, se é válido, se não é válido, se é verdade, se não é verdade, eu acho que isso vai ficar para um outro momento. Mas uma coisa eu acho que eu e você devemos entender. Deus vai se comunicar muito mais facilmente com a gente nas coisas que nós temos, todos nós, que é fraqueza. Deus vai utilizar a fraqueza para repousar e fazer repousar sobre nós o que? O versículo 9 diz, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder, meus irmãos, do Evangelho de Jesus é mais verificado em nós na nossa fraqueza do que na nossa soberba. Todas as vezes que a gente enfrenta uma fase boa na vida e na vida com Deus, nós automaticamente somos tentados a imaginar, pela soberba, que isso aí é coisa que nós causamos. Quer dizer, Deus está me abençoando porque eu sou uma pessoa... E aí Deus usa o espinho na carne para deixar essas coisas equilibradas. Você não é tudo que você pensa, não. Por isso que Deus manda espinho na carne. E sabe o que é o mais interessante, irmãos, aqui? Às vezes eu me pergunto, por que o apóstolo Paulo diz determinadas coisas? E eu, como um bom cristão reformado, eu não acredito que as palavras da Bíblia foram escolhidas por acaso. E aí a gente está falando aqui de terceiro céu, né? Talvez assim, você nunca tenha visto essa coisa do terceiro céu em outros textos da Bíblia. Mas o que eu acho interessante aqui? Está bem claro, não é? Eu vou pedir para você ler 2 versículos, você aí, por favor. Eu vou pedir para alguém ler para mim o versículo 2 e o versículo 8. Ótimo. Versículo 8. Alguém percebeu alguma coisa em comum entre esses 2 versículos aí ou não? Não? Ninguém percebeu nada? Oi? Não, isso também, mas o que eu quero dizer é que nas 2 experiências Paulo ouve alguma coisa, só que em uma delas só ele fala, e as 2 experiências também têm em comum uma outra coisinha, que é um número. Vocês perceberam? Terceiro céu. E quantas vezes Paulo disse para que o Espírito Santo afastasse dele o espinho na carne? 3 vezes. Qual desses números 3 aí, irmãos, está mais perto da gente? O terceiro céu? Ou a oração que a gente faz 3 vezes pedindo ao Senhor que tire alguma coisa da gente? O que está mais próximo da gente? O espinho na carne, claro. E o número 3 também não é por acaso, né? Porque se você reparou uma coisa comigo aqui, as 3 pessoas da Trindade estão contidas nesses versículos, não estão? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
Então eu acredito piamente, quando Paulo escolheu as palavras que ele registrou essas experiências, ele deixou, não algumas pistas, mas ele deixou assim elementos para a gente concluir uma coisa. Olha, se você foi ou não foi para o terceiro céu, isso daí não importa. O que importa é que quando o espinho na carne chegar, você tem que entender que Deus está mais próximo de você aí do que se você estivesse lá no terceiro céu. E a razão disso é muito simples, meus irmãos. Nós vivemos hoje num mundo bom? Hoje, agora, nesse momento. Nosso mundo é um mundo bom? Fácil? É um mundo bom? É ou não é? Não. Então, vai ter espinho na carne aqui? Digam para mim assim, vai ter espinho na carne aqui? Vai? Então veja, você não pode construir as suas experiências com Deus tentando fugir do espinho na carne. Não dá. Você não pode, mas não pode por uma simples razão. Paulo pediu o que todos nós pediríamos: Senhor, tira esse espinho na carne de mim. E Deus disse para ele: tá bom, Paulo, já que você está pedindo, eu vou tirar. Foi isso que Deus disse? Não. Em outras palavras, o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Isso é o que, em outras palavras? Não, eu não vou tirar. Não vou tirar. E eu acho, irmãos, que às vezes a gente tem algumas experiências muito simplistas e respostas muito simplistas para as coisas. A gente às vezes pensa assim: ai, eu acho que se eu mudar de emprego a minha vida melhora. Ou então, se eu mudar de casa, porque essa casa aqui parece que gente, juro, às vezes a gente vai para alguns lugares e conhece algumas pessoas, e aí e as pessoas têm, eu não sei se você tem esse costume, mas tem pessoa que quando recebe visita gosta de mostrar a casa, não é? Esse aqui é meu quarto, esse aqui é minha sala, esse aqui é a cozinha. Tem gente que gosta de fazer isso, não está errado. Agora, uma vez, irmãos, eu fui visitar uma família que eles mostraram a casa inteira para mim, e eu pensei assim: gente, que casa bonita. E eles falaram: pastor, o senhor gostou da casa? Eu falei: gostei. Você quer? Eu falei: como assim? Estão vendendo? Eu falei: não, é que a gente acha que a nossa casa já deu, sabe? A gente quer um outro lugar. Aí eu pensei: por quê? Eu falei: não, porque assim, essa casa... Aí eles começaram a contar umas histórias que, em outras palavras, queriam dizer assim: no dia que a gente mudou para essa casa aqui, parece que a nossa vida começou a piorar. Então, qual que é o problema? A casa. Você viu como é simplista? E obviamente, às vezes a gente tem esse tipo de opinião, né? Parece que essa igreja, parece que essas pessoas que estão aqui, parece que elas atraem coisa. Às vezes, vou mudar de igreja. Aí a minha vida com Deus vai decolar. Não, não vai decolar. Irmãos, Deus não tira o espinho na carne. Isso que é interessante. A gente pede assim: Deus tira, e Deus responde: minha graça te basta. Não é? Mas essa não é a única experiência negativa, não. Vá para a primeira carta de Paulo agora aos Tessalonicenses, por favor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, a primeira, tá? Capítulo 2. Todo mundo já chegou lá? Então agora vamos ver os versículos 17 e 18. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Acompanhem comigo a leitura aí. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Agora presta atenção no 18, hein? Paulo falando. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o que está escrito aí? Satanás nos barrou o caminho. Eu acho interessante que o modelo de ministério de Paulo, que às vezes a gente lê na Bíblia, um cara que já fez milagres, que sobreviveu a uma sessão de apedrejamento, que curava com a sombra dele projetando nas pessoas, esse cara que foi até o terceiro céu, está falando para os Tessalonicenses assim: gente, eu queria tanto visitar vocês, só que Satanás está impedindo.
E a pergunta que às vezes me passa pela cabeça é assim: por que Paulo não fez uma oração, não falou algumas palavras fortes, não expulsou Satanás? Não, irmãos, ele está reconhecendo aqui, ó, Satanás nos barrou o caminho. Eu não pude me encontrar com vocês porque não deu. E eu espero poder ir um dia, tal. Ele fala isso no final dessa primeira carta aqui, mas nesse momento ele disse: eu não fui aí até agora porque Satanás me impediu. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa reconhecer que a dinâmica da vida, das experiências, não é tudo o que resume a nossa vida com Deus. Às vezes Satanás pode nos estar fazendo algumas coisas e o Senhor vai dar essa permissão para ele fazer isso. Com qual objetivo? Obviamente, nos provar, fazer com que a gente melhore, que assim como aconteceu com Jó, não é verdade? Mas o que eu acho é que você tem elementos suficientes, assim como eu, de pensar o seguinte: nós estamos correndo na direção errada se nós queremos intimidade com Deus, com experiência sobrenatural. Nós estamos indo na direção errada. Mesmo o apóstolo Paulo, que já fez muita coisa e foi instrumento de Deus para muita coisa, não resolvia magicamente todos os seus problemas. Quer ver uma outra coisa que é bem interessante também? Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo agora, vamos avançar para lá, por favor. Desculpa, na segunda carta, irmãos. É o livro seguinte. No capítulo 4, versículo 13. Esse é um dos versículos mais legais. Aqui, Paulo já está avançado em dias, estava provavelmente nos últimos momentos do seu ministério, e aí ele escreve uma carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 13, segunda carta, dizendo assim: todo mundo já está lá? Vamos lá? Quando vieres, traze duas coisas. Primeira, a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e a segunda, bem como os livros. O que é mais notável, meus irmãos, na vida de Paulo, e é bem provável que nessa segunda carta aqui ele já estivesse preso, tá? Por essa razão a gente acredita que ele pediu a capa, porque ele devia estar com frio, não é? Mas ao mesmo tempo, irmãos, além da capa, o que vocês leram aí que Paulo queria que Timóteo trouxesse para ele? Que livros eram esses? Livro de história, né? História infantil, tipo 3 Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Não, irmãos, que livros que eram esses que Paulo queria ler? Os livros da Bíblia que existiam naquele tempo. Por isso que ele fala dos pergaminhos aí, né? É provavelmente uma cópia de alguma parte do Antigo Testamento que ele, como fariseu que é... Oi? Sim, toda escritura é inspirada por Deus e tal. Ele fala no capítulo anterior, sim. Agora, irmãos, percebam o que Paulo está fazendo aqui. O grande Paulo, da experiência do terceiro céu, numa carta ele escreve que Satanás está impedindo o caminho dele, e na outra carta ele está escrevendo que ele queria livro para ler. Ele queria ler a Bíblia. Isso não é interessante? Às vezes a gente acha que a experiência com Deus é um fim em si mesma, que dá um status tão grande para a nossa vida espiritual, que nada mais é necessário depois disso. Não, senhor. Se você quer ter intimidade com Deus, esse não é o caminho. Então, a primeira parte do nosso estudo era essa, irmãos. O que não é intimidade? Intimidade com Deus não são as experiências. Todo mundo entendeu isso? Agora, se Deus fez alguma coisa sobrenatural na sua vida, se Deus falou com você de uma forma especial, glória a Deus por isso. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora, se você não teve esse tipo de experiência, que é o meu caso, eu posso dizer, então eu não sou crente? Não. O que é intimidade com Deus? Vamos lá para o Salmo 25 agora, que é o texto que nós lemos no início. O Salmo 25 vai nos mostrar o que é intimidade. Se não são as experiências, então o que é? Vamos pensar uma coisa no Salmo 25? Sobre esse primeiro momento da aula, do estudo, né, melhor dizendo, os irmãos têm alguma pergunta? Ou consideração?
Não? Então tá bom. Então vamos para o Salmo 25. Quem é o autor do Salmo 25? É só você olhar aí no versículo 1, acima dele, vai estar escrito bem claro, de Davi. Quer dizer, é Davi que está escrevendo, ok? E é bem interessante você notar também que Davi escreveu a grande parte desses salmos do 20 ao 30, para não dizer quase todos. Depois você vai dar uma olhadinha aí e você vai ver que quase todos eles foram escritos por Davi, do 20 ao 30. E eu acredito também que todos eles têm uma temática semelhante, mas quando a gente pega o Salmo 25, irmãos, a gente vai notar o uso da palavra intimidade aí no versículo 14. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece nos Salmos, tá? O primeiro que menciona intimidade dos Salmos aí da Bíblia, dos 150, é este aí. Então, é por isso que ele é interessante, porque ele vai introduzir para nós uma palavra nova. Em que contexto a palavra intimidade aparece aí? Então, eu quero que os irmãos percebam comigo que até a gente chegar na intimidade, a gente tem um passo muito, mas muito longo nos versículos anteriores. Antes de falar de intimidade, do que o Salmo está falando nos versículos anteriores? Vamos observar aqui. Versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que Davi está orando? Quer dizer que Davi está feliz? Quer dizer que Davi está preocupado? Quem é que faz esses pedidos como este do versículo 1 aí? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Isso evoca que contexto? Muito provavelmente, irmãos, é um contexto de tristeza. Sabe como é que eu sei isso? Olha o versículo 2. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E aí a gente celebra ao Senhor pela unidade maravilhosa que é a Escritura. A gente está falando sobre espinho na carne, não é? Está falando sobre proteção de Deus, graça. E no primeiro salmo que menciona intimidade, qual que é o contexto? Preocupação, dificuldade, ansiedade. Davi está provavelmente numa situação onde ele está sendo caçado, onde tem gente querendo matá-lo, não é? E aí ele fala no versículo 3, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, Davi, irmãos, escreveu esse salmo, muito provavelmente, que já que a gente não tem nenhuma informação adicional fora desse salmo que nos ajude aqui, Davi está temendo pela sua vida. E Davi está temendo pela sua vida de uma tal forma que ele reconheceu: eu não posso fazer nada para escapar disso aqui. Então a única coisa que eu posso fazer é o quê? Versículo 3. Com efeito dos que em ti esperam. Ou seja, Davi literalmente está nas mãos de Deus. Davi não tem o que fazer naquela situação, a não ser confiar em Deus. Você já se sentiu assim em algum momento? Tipo assim, Deus, não tenho o que fazer, agora é com o Senhor. Você já se sentiu assim? Pois é. Foi nesse momento que você começou a entrar na escola da intimidade com Deus. E é isso que Davi está ensinando para nós. O salmo, irmãos, não é um salmo de vitória, não é um salmo de triunfo. Inclusive, se você quer um exemplo do que é um salmo de triunfo, é só você ler o 24, não é? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E aí, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. E isso é um salmo de vitória. Esse também, irmãos, não é um salmo de proteção. Um salmo onde nós temos a figura de Deus como um pai nos acompanhando. Se você quer um exemplo do que é um salmo de proteção, leia o Salmo 23, aí pertinho, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nada disso está escrito no Salmo 25, nada. Mas Davi já o começa falando assim: Senhor, não dá mais, minha vida está nas tuas mãos, eu não serei envergonhado, ainda que eu não possa fazer nada, mas as pessoas que estão me perseguindo sem causa não vão obter sucesso no que elas estão fazendo. Isso é confiança, irmãos.
E a partir daí, Davi tem uma série de pedidos a fazer ao Senhor. Vamos lá para o versículo 4 agora? Depois que Davi já nos fornece o panorama dele, o que está escrito no versículo 4? Faze-me, Senhor, o quê? Conhecer. O quê? Os teus caminhos. Não é? Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Por quê? Pois tu és o Deus da minha salvação. Veja que Davi, irmãos, nesses versículos seguintes, ele está pedindo o tempo todo para que Deus faça o que com ele? Só nesses 3 aí que a gente leu, a gente já percebeu uma palavrinha em comum em todos eles, que é, na verdade não é palavrinha, né? É o contexto, é o conceito. Qual é? Eu ouvi alguém falando aí. Isso mesmo. Davi está falando assim, no primeiro momento, nos 3 primeiros versículos: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, o Senhor agora é que vai fazer. E o segundo pedido de Davi é: eu quero aprender, eu quero que o Senhor me ensine. E sabem, irmãos, aqui na igreja tem muitos profissionais de educação, então por isso eu acho que os irmãos dessa área sabem muito bem do que eu vou falar. O processo de aprendizado só é eficaz quando você deixa o professor falar, não é? Se você está falando junto com o professor, você vai aprender alguma coisa? Não vai. Nem criança, nem adolescente, nem adulto, nada. Então, nesse momento, irmãos, em que Davi está temendo pela sua vida, percebam que ele não está assim: ah, Senhor, mas o que o Senhor vai fazer? Quais são os caminhos que o Senhor vai percorrer? Porque eu queria saber o que o Senhor vai fazer. Não, Davi, é como se ele estivesse sentando assim na presença de Deus e falando: pode falar, eu quero aprender. Eu vou me silenciar para que o Senhor me ensine. É impressionante, irmãos, é impressionante o que a gente aprende diante de Deus quando a gente fica quieto. Inclusive o próprio Davi tem um outro salmo muito interessante em que ele fala disso, não é? Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Que salmo é esse que eu estou falando? O 131, não é? Um outro salmo muito interessante que está bem pertinho desse aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Quem que escreveu o Salmo 46 mesmo? Até deixa eu colar aqui para não esquecer. Não foi Davi, não. Os filhos de Coré, tá? Então, percebam, irmãos, essa didática dos salmos é muito interessante. Davi aprendeu a escutar o Senhor. Os filhos de Coré que compuseram o Salmo 46, aquietai, sabei que eu sou Deus, também aprenderam a mesma lição. Para que eu possa aprender, eu preciso ficar quieto. Eu preciso ficar em silêncio, não é? Não é uma lição que Deus ensinou, melhor dizendo, só para um ou só para outro. E quando a gente vai perceber aqui, Davi está falando com Deus ainda, pedindo para que ele o ensine e tal, mas ele faz aqui pedidos semelhantes nos versículos seguintes. Versículo 6 fala assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, e não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Aqui, a gente precisa entender bem isso aqui, né? Será que tem como Deus se esquecer de alguma coisa? Tem ou não tem, irmãos? Deus se esquece das coisas igual a gente se esquece? Sabe quando você esquece de alguma coisa, não sabe onde está, onde você perdeu? Tem como isso acontecer com Deus? Tem ou não tem? Não tem, né? Mas então por que Davi está pedindo assim: olha Deus, não te lembres dos meus pecados, lembre-te de mim segundo a tua misericórdia? Será que Davi só está chovendo no molhado ali? Claro que não. O que acontece, irmãos, é que Davi tem certeza absoluta que a identidade que ele tem diante de Deus não é a identidade de um pecador que não se arrependeu.
mas de alguém que está procurando seguir o caminho estabelecido pelo Senhor. Por isso ele fala, quando o Senhor olhar para mim, Deus, se lembra daquilo que eu sou agora, não daquilo que eu fui antes. E isso aqui é tão legal, irmãos. Sabe por que é legal? Porque quando eu digo assim, eu, convertido, filho de Deus, que vive em santificação, eu falo assim, eu mudei. Isso é verdade. As pessoas que se converteram de verdade, elas enxergam, quando elas olham para trás, uma pessoa totalmente diferente. E sem medo de errar, irmãos. Quando a gente se converte, ordinariamente, Deus tem que fazer o que para a gente se converter? Vou pensar assim, qual que é a experiência mais comum de conversão que as pessoas contam? Arrependimento. Que mais? O momento em que aquela pessoa, ela não consegue mais ver solução em lugar nenhum, até que a única solução que parece que pisca na frente dela é a cruz, e ela corre em direção à cruz. Quantos de nós que quando nos convertemos, a gente falou assim, olha, eu estava no fundo do poço, mas o Senhor estendeu a mão e me tirou. É exatamente esse o ponto, irmãos. Davi está falando, Senhor, eu não sou mais a pessoa do fundo do poço. Eu não sou mais a pessoa desesperada. Agora eu sou uma pessoa nova. Por quê? Porque agora é a tua misericórdia que comanda a minha vida. Então vejam, irmãos, quando é que Davi foi se lembrar das mudanças que aconteceram com ele? Foi quando ele estava sozinho lá, correndo perigo de vida. Eu particularmente acredito que a dor e o sofrimento são instrumentos tão bons que eu acho que Deus tinha que usar mais. Aí você pensa assim, credo, pastor, está pedindo para Deus fazer a gente ficar aprovado assim? Não é assim. Eu digo, é lógico que a gente não está pedindo provação para Deus, mas uma coisa a gente não pode negar, a gente aprende melhor na provação, não é? Às vezes a gente acha assim que a gente tem como se proteger das coisas, falando, não, Deus, eu estou tão bem, não mexe comigo não, que eu tô legal aqui, hein? O Senhor está me enxergando, mas eu não quero que o Senhor me faça nada. Esse tipo de coisa a gente não pode pedir para Deus. Ele não faz. A postura que agrada a Deus é essa de Davi, olha, eu estou aqui, ó, e eu quero aprender com o Senhor. Outra coisa que a gente também se lembra quando a gente está lá, no meio da dificuldade, versículo 8, duas características de Deus, ele é bom e ele também é reto, e por isso o que ele faz? Ele aponta o caminho aos pecadores. O versículo 9 fala, guia os humildes na justiça e ensina quem? Os mansos, não é? O seu caminho. O versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Então, observem, irmãos, Davi está lá naquela posição, quietinho, diante do Senhor, aprendendo com o Senhor, e aí ele se lembra de outras coisas, fala, olha, não é ruim a gente estar nessa posição, não. O Senhor é bom para mim, o Senhor aponta o caminho para os pecadores, então eu não vou ficar aqui esperando em vão. Eu não vou ficar aqui esperando por uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Eu estou esperando por algo certo. O Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me falar. E qual que é o problema da gente esperar, irmãos? É que a gente acha que não vai chegar nunca, né? A gente está dizendo assim, eu estou esperando em Deus, mas vai chegar? Tem dia que a gente acha que não, tem dia que a gente acha que sim, mas o fato é, Deus é bom. E Davi se lembra disso quando ele está nessa circunstância. Aí nós entramos no ponto que é o ponto mais interessante aqui. Nós percebemos, irmãos, então, o Salmo 25 é um salmo que demonstra tristeza, demonstra apreensão, e o Salmo 25 é um salmo que fala para nós que é nesses momentos que o Senhor nos guia. Então perceba uma coisa comigo aqui, no versículo 11. Quais são os passos imediatamente anteriores à intimidade com Deus? Versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, o quê? O quê? Perdoa a minha iniquidade, que é grande. O sofrimento, às vezes, a gente acha que ele é injusto, né, irmãos?
A gente acha assim que quando a gente sofre, por qualquer que seja a causa, não, mas eu não fiz nada para merecer isso. Davi não pensava assim, não. Primeira coisa que ele fala para Deus: olha, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu reconheço que a minha iniquidade é grande. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, não, irmãos. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos perdoados, mas o fato de nós sermos perdoados não anula a nossa natureza. A gente precisa continuamente se lembrar disso. Outra coisa, versículo 12: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Além do perdão, agora Davi está demonstrando temor a Deus. Aí no versículo 13 ele fala: na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência herdará a terra. Aqui ele está falando, às vezes as menções à prosperidade, irmãos, a gente às vezes acha que é prosperidade de dinheiro, né? Mas lembra do versículo 1? O que diz o versículo 1, por favor? Alguém leia para mim. A ti, Senhor, o quê? Elevo a minha alma. Aí no versículo 13 está dizendo assim: na prosperidade repousará a sua alma. Quer dizer, Deus ouviu minha oração. Percebeu? E a descendência herdar a terra. Muito provavelmente esse versículo dá uma dica de quem estava perseguindo Davi. Provavelmente ou era Saul, o rei que foi rejeitado, não é? Ou um dos seus filhos maus, tipo Absalão, que queria matá-lo para usurpar o seu trono. Uma coisa Davi sabia: o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar a minha vida. As perseguições acontecem, as pessoas falam um monte de mentira, mas o Senhor vai honrar a minha vida. E aí nós chegamos no versículo 14. O versículo 14, que fala de intimidade, percebam, meus irmãos, que o versículo 14 eu o chamei de o versículo chave aqui do nosso estudo hoje, não só pela palavra intimidade, mas porque ele resume tudo aquilo que o Salmo diz em um versículo só. Por quê? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Você já viu isso nos versículos anteriores, não viu? Aos quais ele dará a conhecer. Ele dará a conhecer, quer dizer, ele vai ensinar. A gente já viu isso antes. A sua aliança. Aí é que está, irmãos. Para você ter intimidade com Deus, você precisa, então, ter alguns elementos, junto e anteriormente. Primeiro, você precisa temer ao Senhor. Segundo, você precisa querer aprender com o Senhor. E terceiro, você precisa de uma, o quê? Aliança. Lembra que versículo que a aliança apareceu aqui? Eu acho que a gente precisa colocar essas questões de uma maneira muito interessante, irmãos, porque a aliança que Davi está se referindo aqui não é uma questão simples de compromisso, do tipo assim, ter compromisso com Deus. Mas a aliança a qual Davi está se referindo é uma muito específica, onde Deus empenhou a sua palavra para cumpri-la a termo de maneira indubitável. Que aliança foi a que Deus fez, que ele disse que ele iria cumprir? Claro que em todas elas ele cumpriu, né? Mas no caso de Davi, que aliança foi essa? Você se lembra? Que tipo de pacto Deus firma com Davi dizendo: essa aqui é minha aliança com você? Você se lembra? Deus prometeu um reino eterno para Davi. Deus disse assim: enquanto você se mantiver nos meus caminhos, não te faltará sucessor em Israel. No dia em que você se desviar dos meus caminhos, aí a sua família perde o direito ao trono. Vocês se lembram de um dos nomes que Jesus Cristo recebeu lá no Novo Testamento, irmãos? Filho de Davi. Quer dizer, Deus cumpriu a promessa dele com Davi. O fato de Jesus ter nascido significa que a família de Davi foi incluída na relação de descendentes e ascendentes de Jesus. Então, o que nós podemos aprender com isso? Todo tipo de compromisso que Deus estabelece com a gente tem a ver justamente com o ministério de Cristo.
O ministério de Cristo é o ministério de perdão de pecados. E é por isso, irmãos, que transgressões, perdão, são temas abundantes aqui do Salmo 25. Vamos ver alguns versículos que a gente já viu e que a gente ainda não viu, mas vai ver agora? Versículo 7, o que diz? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, não é? Versículo 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande, não é isso? Depois, versículo 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. E aí qual que é o pedido final de Davi no 22? Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Quer dizer, a esperança maior de Davi, meus irmãos, é ser salvo. Não salvo daquela circunstância em específico, mas salvo de todo esse contexto que faz com que ele o tempo todo imagine coisas e faça coisas para pecar contra o Deus dele. Davi diz, eu não quero viver nesse mundo, eu quero transformar esse mundo, eu quero coisas novas para esse mundo, eu quero ser perdoado, eu não quero que o pecado domine o meu ser. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de todos que a gente vai ver ao longo dessas semanas sobre intimidade. Irmãos, a gente não vai ter intimidade sem temor a Deus, a gente não vai ter intimidade sem a gente aprender de Deus, e a gente não vai ter intimidade sem lembrar que, em última análise, a aliança de Deus com a gente é cumprida em Jesus. Ou seja, se nós estamos procurando a Deus para satisfazer outras vontades que não a vontade de ser perdoado, a gente não vai saber o que é intimidade. Porque não adianta nada Deus te encher de bênçãos e bens nessa terra e você ir parar no inferno. Não adianta nada, como Jesus mesmo disse, você ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, lembra disso. Intimidade com Deus é experiência? Não. Intimidade com Deus são coisas sobrenaturais? Não. Intimidade com Deus é aquele momento onde, na provação, você aprende a respeito de Deus. E que lições Deus nos ensina nas nossas tribulações? Esses vão ser os nossos temas nos próximos estudos, tá bom? Isso vai ajudar você a ter intimidade com Deus. Isso vai me ajudar a ter intimidade com Deus. Ok, irmãos? Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém.